Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O número de pessoas com planos de saúde cresceu consideravelmente na pandemia e pós-pandemia, um aumento de cerca de 5%, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão responsável por fiscalizar e regular os planos de saúde. Olha só, cerca de 50 milhões de brasileiros possuem um plano de saúde hoje. Para falar dessa demanda e as possibilidades que o consumidor pode ter, o Band Entrevista de hoje recebe o CEO da Unimed Uberlândia, o senhor Francisco Tavares. Tavares já atuou nas Unimedes de Belo Horizonte e Natal e também como presidente da Fundação Ezequiel Dias e secretário de Estado Adjunto da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença, Francisco. Um prazer em recebê-lo aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, Bagnete. A gente falando dessa demanda, né? Então a gente pode começar a nossa conversa da seguinte forma. Qual o tamanho da Unimed Uberlândia hoje, em termos de médicos credenciados, cooperados e também de pacientes, de clientes da Unimed Uberlândia? Bom, vou começar falando que a Unimed Uberlândia é o maior plano de saúde da região, né? Hoje a gente tem mais de 35% do share. Saímos ano passado de 94 mil clientes para 126 mil clientes aproximadamente. Foi o maior crescimento em termos de Unimedes no Brasil. Temos mais de 700 cooperados, quase 800 médicos cooperados. Eu costumo dizer, Bagnete, que esse é o grande diferencial do sistema Unimed, né? Ter os médicos como sócios, como parte desse cuidado diferenciado que a gente se propõe a fazer. A Unimed Uberlândia tem uma área de abrangência relativamente pequena, né? Ela atua em Uberlândia e mais alguns municípios aqui, são 6 municípios no total. Embora a gente acompanhe o sistema Unimed cada vez mais em consolidação e tentando se atuar de fato como um sistema, né? Ainda sobre a questão do nosso tamanho, a gente vem ampliando os nossos serviços próprios, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E temos uma rede prestadora muito significativa, né? Vou destacar aqui, a rede prestadora é muito mais do que isso, mas temos os principais hospitais aqui, né, do município, da região conosco, enfim, tudo isso para proporcionar um cuidado diferenciado para o nosso cliente. Agora, fazendo um breve paralelo aqui desses números que a gente trouxe no início da nossa conversa, da ANS, né, e os números que você nos apresenta da Unimed aqui, quer dizer, o crescimento hoje Unimed Uberlândia, ele foi acima da média nacional. E no comparativo com as outras Unimedes Brasil, Uberlândia está no topo desse ranking, a gente pode falar isso? Exatamente, nós tivemos mais de 30%, na verdade foi quase 33% de crescimento, né? Então, em termos de Unimed, fomos a Unimed que mais cresceu proporcionalmente, né? Existem Unimedes maiores, a Unimed BH, por exemplo, tem mais de 1.400.000 clientes, né? Mas em termos de crescimento proporcional, foi a que mais cresceu no último ano. E agora, o que se atribui, então, a esse crescimento, né? Existem os fatores externos, também falávamos de pandemia, mas, claro, existe toda uma preocupação, existe toda uma estratégia de vocês nessa área de atuação, Uberlândia e região. Como é que o senhor vê esses dois pratos da balança? Legal. A Unimed Uberlândia, ela vem fazendo um movimento que se inicia aí em meados de 2019, onde, entendendo a necessidade de se modernizar e ter um modelo aderente ao mercado competitivo que a gente tem hoje, né, ela adotou um novo modelo de governança. Esse, Bagnete, é um desafio para a maioria das Unimedes, né? Em diversas Unimedes a questão dos conflitos de interesse do cooperado atuando na gestão, isso acaba gerando um desafio. E a Unimed aqui resolveu segregar, os cooperados hoje estão no conselho dando diretrizes estratégicas, se portam como sócios e vem executivos de mercado para poder gerir. E dentro desse processo, a Unimed foi se apropriando daquilo que são, de fato, os diferenciais de uma boa governança corporativa para poder evoluir. Eu até recentemente participei de um evento do IBGC, né, que é uma referência em termos de governança corporativa. A gente fez um cálculo lá que de cada R$1 que a gente investiu nesse novo modelo de governança, a gente pagou esse R$1 e ganhou mais 3. Então foi uma aposta muito assertiva da Unimed. Como consequência de ter uma governança corporativa adequada, a Unimed consegue, então, evoluir do ponto de vista de posicionamento de mercado. Tentar estar mais ágil, mais competitiva, né? Ocupar espaços que existem hoje no mercado. Então, veja, esse crescimento que você citou, ele não é um crescimento local, ele é um crescimento nacional, porque claramente o que as pessoas perceberam a partir do momento da pandemia?
puxa, eu preciso ter um plano de saúde, eu me sinto mais seguro tendo um plano de saúde. Exatamente. Né? E a gente está percebendo essa oportunidade e vem tentando ampliar o nosso serviço. Vou dar um exemplo para você favor. aqui que eu acho que ajuda a ilustrar. A Unimed, quando eu cheguei, eu tinha uma visão dela muito posicionada ali em torno da João Pinheiro, muito centralizada, né? O que a gente está tentando fazer? Abrir novas unidades, ter um serviço mais capilarizado, ser mais acessível para o nosso cliente, né? Aí a gente usa as fortalezas que a gente tem, de novo, a principal delas, o cooperado, né? Sim. Ter os médicos conosco e criando essa rede de serviço que eu acho que é muito atraente para os clientes. Essa rede credenciada, continuando falando dessa estrutura da Unimed Uberlândia, né, se nos apresentando. Os cooperados, hoje de 800 a 900 médicos, a rede credenciada, essa polarização, isso é uma forma de abraçar ainda mais o mercado, abraçar ainda mais o paciente? Nós temos um desafio, Bagnete, que é muito interessante. Eu queria entrar um pouquinho já na perspectiva do usuário, do cliente, né? Sim. Já que na própria introdução você falou ali que a ideia é a gente poder contribuir para essa utilização adequada, né? Historicamente, as pessoas sempre compraram planos de saúde pelo livrinho, né? Pela opção. As pessoas querem ter opção, isso é inerente ao ser humano. E nós hoje passamos uma questão que é, ao mesmo tempo, você garantir opções para o cliente, porque o cliente quer muito isso, né? Eu não quero estar preso só num hospital, eu quero ter alternativas. E isso principalmente de acordo com o produto que você compra. Tem gente Sim. que compra um produto mais restrito, mas tem gente que compra o produto da opção. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa começar a inserir uma mudança na mentalidade do nosso cliente, que é a história do cuidado coordenado, de não deixar lá o cliente batendo de porta em porta, ele procurando a solução do problema. Né? Ele precisa ter uma referência que ajude a ele estar no momento certo, no lugar certo, com o cuidado certo, para ter a saúde dele cuidada. Eu falo muito que é uma mudança de paradigma, Bagnete, que a gente sair daquele modelo de seguro-saúde, que o cara compra para não usar, para um modelo de fato, um cuidado de saúde, um sistema de saúde que cuida das pessoas. Né? Mas, além dessa mudança de comportamento do paciente, das pessoas, de quem consome um plano de saúde, em termos de mercado, por exemplo, o que a gente percebe, né, igual você estava falando, a quem vai escolher, na hora de escolher um plano de saúde, a gente percebe que o mercado ele expandiu, existem muitos planos de saúde aí que grande parte desconhecidos, a gente também viu aí a junção de vários planos de saúde e recentemente manchetes falando aí que não foram além, não prosperaram. Né? Essa garantia de quem vai, então quem se dispõe a comprar, a pagar um plano de saúde, isso é um diferencial, né? Porque o mercado ele te apresenta um leque de opções, mas quem entrega não é todo mundo. Perfeito. Então, eu acho que nesse ponto, a Unimed vem de fato buscando ter essa diferenciação. Né? Primeiro, existe um índice da Agência Nacional de Saúde, é importante até que os clientes saibam, né? Nem todos sabem, que é um índice de desempenho na saúde suplementar, o IDSS, que traz indicadores com os quais a agência avalia as operadoras de saúde para ver aquelas que de fato concretizam essa promessa. Né? É muito fácil a gente vender algo, mas será que entrega? Né? A Unimed, Uberlândia, ela já está pelo 2º ano consecutivo com a nota máxima no IDSS. Então, nas últimas 2 avaliações, exatamente por essa mudança de postura, né? essa organização da rede assistencial, investimento em linhas de cuidado. Então, isso faz com que a Agência Nacional de Saúde reconheça o nosso trabalho. De novo, eu acho que eu preciso destacar um diferencial que o sistema Unimed tem em relação às operadoras de medicina de grupo. Né? Claro, e acho que a gente pode discutir isso mais à frente, que a gente tem uma preocupação do controle dos custos assistenciais, porque o que está em jogo nesse caso é a sustentabilidade, né? Não cabe mais, Bagnete, voltar a conta para o cliente, virar todo ano e falar, você tem que reajustar X%, né? A gente precisa junto encontrar uma solução para a sustentabilidade do sistema. Mas, por outro lado, a Unimed ela não tem um modelo 100% verticalizado, ela tem, de fato, uma rede diferenciada na medida que tem o consultório dos cooperados dela para ofertar. A gente tem trabalhado com a nossa rede própria numa lógica que a gente costuma dizer lá, tão grande quanto necessário, tão pequeno quanto possível. Então, eu coexisto com os prestadores, eu fortaleço os meus cooperados, mas, claro, quando preciso suprir vazios assistenciais, eu também tenho minha rede própria, né? Isso enquadra justamente na sustentabilidade, então, que você está falando? Por Exato, exemplo. assim, ser sustentável num sistema onde os custos são claramente crescentes, né? Imagino que
na mesma fonte que você buscou ali o crescimento da carteira da saúde suplementar, as pessoas que acessarem o site da ANS vão ver que a soma das operadoras de saúde nos resultados já divulgados do ano passado, até o terceiro trimestre, estavam até aquele momento negativo ali em 2,5 bilhões. Então imagina, as operadoras de maneira geral estão tendo dificuldade para controlar esses custos assistenciais. E aí, Bagnete, o grande desafio que a gente trabalha é exatamente como proporcionar uma assistência de qualidade, evitando esse custo que pode tornar o sistema insustentável. E por onde que passa isso, né? Passa primeiro por uma reorganização do sistema, é o que eu te falei da mudança do modelo de atenção, coordenar o cuidado. Segundo, combater uma coisa que ainda existe muito em saúde, que é o desperdício, né? De novo, acho que as operadoras de saúde precisam cuidar de dar aquilo que é necessário para os clientes. Acho que a gente tem que discutir de fato, os clientes têm um contrato que dá direito a uma gama de serviços, né? Mas ao mesmo tempo, num mercado que tem um forte processo de incorporação tecnológica, é importante a gente estar sempre atento àquilo que é custo efetivo, àquilo que as evidências científicas comprovam que de fato gera ganho, né, para o usuário. Então esse é um ponto que a gente está sempre discutindo com os cooperados, com a nossa rede prestadora, para manter o sistema sustentável. Agora, além dessa preocupação interna, da gestão Unimed e Uberlândia, a gente tem que pensar também no cenário macro, né, em termos da atual situação da economia, um novo governo que se instala agora, né, o índice de desemprego, né, a disponibilidade, então, a necessidade e a capacidade de se contratar um plano de saúde hoje, né? A preocupação da Unimed Uberlândia, igual o senhor falou, é justamente você entregar o máximo pelo mínimo, né? Mas hoje o cidadão brasileiro que se dispõe a adquirir um plano de saúde nesse cenário, a tendência é aumentar o número de usuários, trazer, então, criar políticas para que se tragam mais usuários do plano de saúde, até sem entrar no mérito da saúde pública brasileira? Eu até tive uma vivência, como você relatou antes, em saúde pública, né? Saí de 10 anos da saúde pública para a saúde suplementar. Secretaria Estadual de Saúde de Minas. Então posso falar um pouquinho dos dois lados, né? E não vou fazer na minha fala aqui nenhuma leitura do momento político do país, sim, mas acho que o que você traz aí é muito relevante, que é o seguinte: nós temos, do ponto de vista da vontade, do desejo do usuário, claramente um desejo de poder aderir à saúde suplementar. Eu me lembro quando eu estava de secretário adjunto de saúde, eu participei de um evento em Brasília, que a discussão feita no ambiente do SUS era para onde ia a classe média. E muitos dos sanitaristas defendendo ali que a classe média migrar para o SUS era bom, porque elevava o sarrafo, digamos assim, né? Só que na sequência a gente vê a saúde suplementar perdendo muitas vidas para a saúde pública e a saúde pública tendo um esgotamento, não dando conta, né? Então, assim, claramente a saúde suplementar tem hoje um espaço onde muitas pessoas encontram segurança, né? Encontram ali uma vazão para a demanda delas. Para que a gente se torne mais atrativo para as pessoas, eu acho que o próprio movimento do mercado, você colocou muito bem, nós estamos num mercado competitivo, com muita fusão e aquisição, e isso vai fazendo com que a gente tenha que, de fato, trabalhar em cima daqueles desperdícios que eu falei há pouco e possamos ofertar produtos mais acessíveis para as pessoas, né? Eu gosto de falar sempre, Bagnete, o seguinte: é como quando você vai a um supermercado e tem lá uma série de produtos, alguns com preço mais alto, que talvez você está comprando uma maior qualidade, diversidade, e outros, né, na parte de baixo da prateleira. Então, isso vem acontecendo. A gente vem tentando fazer esse movimento dentro da nossa própria empresa, claro, sempre primando pela qualidade, quer dizer, não é porque um produto é de menor custo, sim, que ele pode ser sem qualidade, né? Até porque eu preciso responder à agência reguladora, eu preciso manter o meu IDSS com nota 1. Tem um padrão, né, a ser seguido. Mas eu posso diferenciar. Por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre as escolhas. Uma pessoa que paga mais quer ter um produto que talvez confere mais escolhas, dê acesso a algum serviço um pouco mais diferenciado. Uma pessoa que paga menos, não, eu aceito uma rede mais restrita, né? Então, tá fazendo essa adequação para que a gente atenda as demandas do mercado tem sido hoje um esforço constante nosso. Desafiador, né? Desafiador.
Senhor Francisco, vou pedir para a gente fazer uma breve pausa aqui no nosso Band Entrevista. Na sequência, a gente tem muito o que falar, até do ponto de vista aí do paciente, do cliente, do plano de saúde. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o senhor Francisco Tavares, CEO da Unimed Uberlândia. Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa. Até já. É o aniversário do Bahamas, o trem! Tradição e economia é aqui. Olha só! Café União 500 gramas 13,90. Bombom Nestlé 251 gramas 8,99. Pernil Senhor Supremo Leste 13,98 kg. Guaraná Mineiro 1,5 litro 2,99. Petra Puro Malte 269 ml 1,89. Vinho Delgrano 1 litro 18,90. Papel higiênico Cotton 30 metros leve 12 rolos Mag 11 14,99. Olha só, essas ofertas só vale pra bandeira Bahamas, hein? Existem 2 tipos de mulheres. Quer dizer, 4. Não, 8. Quer dizer... Existem quantos tipos de mulheres a gente quiser. Por isso, no Dia das Mulheres, a Prefeitura de Uberlândia só deseja uma coisa: paz. Pra gente ser e fazer o que quiser. A gente merece um mundo mais leve. E a Prefeitura de Uberlândia vai continuar trabalhando duro para isso. Feliz vida pras mulheres. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. O melhor índice de aprovação de Uberaba, Condutor e Autoescola. Aqui você faz seu curso de habilitação em 7 dias, com flexibilidade de horários, instrutores qualificados e tem motopista própria e credenciada com ótima localização. Condutor e Autoescola. Vem pra cá! Aqui na Fialto você faz a revisão e manutenção do seu carro ou picape, suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. E atenção, março, mês das mulheres, tem promoção, Amanda? Tem sim, todo serviço feito para nós mulheres terá direito a uma higienização e filtro do ar-condicionado de brinde. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! A maior festa do varejo, melhor ainda no atacado. Vem comemorar o aniversário do Bahamas no Bahamas Mix. Arroz Carrijo 17,99. Leite condensado e também integral 5,99. Paleta suína frial 12,68 kg. Vinho Bergula 1 litro 18,99. Heineken Short Long Neck 250 ml 3,99. Saborete Lux 85 gramas 1,69. Limpador Casa Flor 1 litro 750 ml 7,99. Olha só, essas ofertas só valem para a bandeira Bahamas Mix. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o CEO da Unimed Uberlândia, o senhor Francisco Tavares. Francisco, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A gente segue falando aí, então, dessa demanda dos planos de saúde. Vamos ver um pouquinho do ponto de vista do paciente, de quem consome o plano de saúde, né? Qual que é o ponto de partida, então, para ele adquirir um plano de saúde? A gente sabe que existem várias modalidades, existem os contratos ali que especificam, uns mais acessíveis, outros mais completos. Qual que é a dica, então, qual que é a orientação para esse cidadão que não tem, mas precisa do plano de saúde e está disposto a adquirir um plano de saúde? Legal, Bagnete. Primeiro vamos lembrar as modalidades que existem, né? Nós temos aí o plano individual, que de certa maneira vem até reduzindo, né, a população que é cliente de planos individuais. Nós temos o plano coletivo por adesão, que a pessoa acaba aderindo através de alguma condição que permite essa adesão mediante uma entidade, uma administradora. E nós temos o plano coletivo empresarial, né? Aqui, por exemplo, mais de 80% da nossa carteira hoje é plano coletivo empresarial. Então, a empresa proporciona esse benefício para o cliente, né? Independente da modalidade, a primeira coisa é, como quando a gente compra qualquer produto, quando a gente vai negociar algum serviço, o cliente precisa conhecer o contrato, precisa entender aquilo que ele está comprando, né? Conhecer de forma clara as regras do jogo, né?
A Agência Nacional de Saúde vem se empenhando muito para deixar esse jogo, digamos assim, mais claro, objetivo, fluido, né? Antes a gente tinha os contratos não regulamentados, hoje a gente tem toda uma regulamentação que deixa muito claro aquilo que o cliente faz jus, aquilo que ele não faz jus, né? Então esse é o ponto de partida. Depois, quando a escolha do cliente, porque como eu citei, às vezes a escolha é da empresa, né? Sim. Mas quando a escolha é do cliente, buscar um produto que se adeque bem ao seu perfil, à sua necessidade, né? A partir disso, eu costumo dizer, e quero muito reforçar isso com os nossos clientes, de novo para a gente mudar aquele mindset do seguro saúde e tentar trabalhar de fato como se fosse um serviço continuado, um sistema de saúde cuidando dele. Então, o que eu recomendo? Nós temos hoje o aplicativo, que é uma forma, né, mais interativa, que permite que o cliente acesse o serviço, tenha isso na sua mão, é mais Tecnologia fácil. Exato, agiliza. E a gente quer cada vez mais, Bagnetti, proporcionar essa experiência digital para o cliente, né? Claro que não vai ser possível 100% de serviços digitais, né? A gente ainda, na área de saúde, depende muito do físico, mas tem muita coisa que pode ser feita virtualmente. Vou te dar um exemplo aqui. A minha esposa é usuária do plano Unimed, eu tenho um filho pequeno. Às vezes, quando o Arthur não está passando muito bem, muitas vezes a gente não vai fisicamente num PA hospitalar, a gente usa teleconsulta. É uma alternativa muito boa, né? Tranquiliza a mãe, quando é possível, resolve o problema e você evita de estar num ambiente de maior exposição, né? Como um pronto atendimento hospitalar. E isso foi bastante reforçado na pandemia, né? Ao invés de você ir presencialmente, você faz o teleatendimento, atendimento eletrônico, aí que você tem resultado tão satisfatório quanto, né? Perfeito. Além disso, né, não só o aplicativo, mas, de novo, entender a rede de serviços que a gente tem. Então, eu citei aqui, por exemplo, esse fato com o Arthur. Muitas vezes as pessoas esperam ter alguma coisa, passar mal, para poder procurar um pronto atendimento. Mas será que deveria ser assim a utilização? Será que não deveria buscar uma atenção mais integral, serviços de promoção, prevenção, né? Fazer uma consulta, um exame periódico, um acompanhamento. A Unimed Uberlândia está muito preocupada com isso. Por exemplo, hoje a gente introduziu 2 linhas de cuidado principais, que são só o começo, tá, dessa mudança de modelo, que é a linha de cuidado do idoso e estamos trabalhando agora a linha de cuidado materno-infantil. São públicos em faixas específicas que merecem um atendimento especial e, de novo, não um atendimento reativo, mas um cuidado proativo, um acompanhamento, né? Um cardápio de serviços que seja adequado e não só aquele serviço de alta complexidade, quando a pessoa vai usar, geralmente o problema já está, né, instalado, mas serviços que de fato possam expressar esse cuidado que a gente quer trazer para os nossos clientes. Seria uma mudança de perfil do próprio paciente, porque iniciávamos aqui esse bloco falando justamente, né, como escolher o plano que mais se adequa ao indivíduo ou à família. Às vezes ele compra um plano básico imaginando que ele tenha outros serviços que não estão inclusos naquele plano. Mas também pode acontecer o contrário, ele compra um plano que lhe oferece várias possibilidades, mas essa mentalidade ele fala, não, eu não vou usar, eu comprei para não usar, aí ele deixa de se valer de benefícios, de talvez fazer uma medicina preventiva que fica mais barato, do que só procurar o médico, usar o plano a hora que o bicho está pegando. E não só mais barato, né? Acho que esse é um ponto que a gente pode explorar muito com as pessoas. Assim, quando a gente estuda a carga de doenças, a gente vê que a gente tem hoje uma tripla carga de doenças com predomínio das chamadas condições crônicas. O que são as condições crônicas, né? São condições de saúde, por vezes, muito silenciosas. Então, de repente, eu já sou um hipertenso ou tenho no meu histórico familiar uma tendência a ter hipertensão, diabetes. E se eu espero isso agravar, a própria chance do médico, da equipe de saúde intervir e cuidar bem de mim é muito menor, né? Então, por isso que a gente estimula muito assim, o acompanhamento preventivo. E quando eu estou falando de acompanhamento preventivo, a gente tem alguns produtos, claro, que são baseados na atenção primária à saúde. Sim. Hoje, quando a gente estuda, né, a literatura, as evidências científicas falam que o modelo organizado a partir da atenção primária, os modelos de saúde, sistemas de saúde, são mais eficientes, mais custo-efetivos, trazem melhores resultados sanitários. Mas não necessariamente todo plano nosso é baseado em atenção primária. Nós temos o Pleno, que é um produto baseado na atenção primária, mas como a gente falou antes, a gente tem lá os produtos que o cliente pode ir em qualquer lugar, né? Tem uma rede ampla, digamos assim.
esse cliente não deveria pensar duas vezes para ter um médico generalista de referência, um dos nossos cooperados, né? Criar uma referência nesse cooperado, independente da especialidade, né? Quanto mais for uma especialidade básica, talvez melhor vai ser, porque é um médico com uma visão mais generalista, né? E aí, no momento certo, eu tenho um problema ortopédico, aí encaminha para o especialista. Eu estou com um problema hoje, eu preciso ser internado, ok. Aí você vai no hospital, mas bem direcionado, no momento certo, do jeito certo, né? Só para ilustrar a nossa conversa, você deu o exemplo da sua esposa, do seu filho. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, particularmente, faço 2 check-ups por ano para evitar qualquer problema. Um mais superficial, mais aprofundado, né? Tem que fazer a prevenção. Eu acho que esse é o caminho. Saúde é prioridade. Mas um outro item, né? Você falou dessa segmentação, o público idoso, o materno infantil. Agora a gente vê a expectativa de vida do brasileiro aumentou e aumentou muito. Né? E os idosos, por exemplo, isso tem um custo maior. Um plano de saúde para uma pessoa idosa, ela é mais caro, né? Falando abertamente, do que um cidadão de meia idade. É justamente, de novo, essa mudança de perfil que acarreta essa consequência, muda o valor do atendimento? Naturalmente, existe toda uma questão atuarial por trás dessa precificação, né? Mas uma preocupação que a gente tem tido é isso, assim, eu preciso ter produtos acessíveis para o idoso e por mais que ele represente mais custo, por uma questão natural, provavelmente ele vai ter condições crônicas já acumuladas ao longo do seu ciclo de vida, ou enfim, as intervenções às vezes são um pouco mais complexas, né? Mas isso não justifica a gente também não trabalhar de uma forma proativa nesse cuidado, né? Algumas questões que a gente vem trazendo, Bagnete, que eu queria destacar. Primeiro, quando eu falo da linha de cuidado do idoso, a primeira coisa que a gente tenta fazer é estratificar o risco, de maneira a conhecer quem são na nossa carteira os idosos frágeis, em risco de fragilização e robustos. Naturalmente, mesmo dentro de um grupo de idosos, você vai ter que ter tratamento diferenciado, porque você tem idosos de todo tipo, né? Exatamente. Você tem aqueles que, por exemplo, nós estamos fazendo uma parceria agora com alguns parceiros para ter grupo de dança, de atividade para idosos, então isso cabe para um idoso robusto, né? Mas você tem aquele idoso que precisa de uma referência, de um acompanhamento mais minucioso, inclusive por um geriatra, como a gente vai ter na unidade que a gente está implantando no Uberlândia Shopping, né? Ainda falando da questão etária, da transição epidemiológica, um cuidado que a gente teve foi de inaugurar uma unidade oncológica, porque a gente sabe que esse é um custo crescente. E tendo isso na nossa rede própria, muitas vezes a gente consegue oferecer uma condição especial, uma condição diferenciada. A gente tem até o seguinte cuidado, existem outros prestadores oncológicos aqui, o cliente que quer pagar um produto diferenciado, ele vai escolher A, B ou C. Mas nós temos o nosso serviço, que é um serviço onde eu consigo controlar melhor o custo, ter um protocolo de atendimento adequado, proporcionar uma melhor navegação de cuidado para o idoso, né? E com isso eu consigo ofertar uma opção mais acessível para o idoso. Aqui é só para dar alguns exemplos, né, do que a gente tem tentado fazer para proporcionar uma melhor experiência do cliente. É um desafio, né? Uma metamorfose constante acompanhando justamente o perfil, né, a mudança de comportamento do brasileiro. Iniciávamos a nossa conversa, felizmente a gente já está caminhando para o final, falando que com a pandemia e pós-pandemia, né, tivemos esse aumento, essa mudança de perfil. Sem querer fazer previsões a longo prazo, né, mas nos próximos 5 anos, né, como é que o senhor vê aí então o plano de saúde, essa relação com o paciente? Primeiro, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais atento às demandas da sociedade, né? Eu citei aqui alguns grupos, vou citar mais uma questão que é crescente em termos de demanda e custo, que é a questão da reabilitação infantil, das terapias, né? Nós estamos implantando uma unidade, inclusive na Vinhedos, para esse propósito. Por quê? É uma demanda da sociedade. Inovar tem que ser sempre com foco do cliente. Então, a gente precisa entender o que a sociedade precisa e antecipar, sair à frente. Exatamente. Né? Além da inovação que eu citei, física, de entender as demandas do cliente, nós estamos investindo bastante na inovação tecnológica, né? Buscando parceria com startups, tentando trazer essa melhor experiência do cliente, porque eu entendo que, assim como aconteceu no setor bancário, as pessoas ficaram cada vez menos dependentes do físico, mais baseadas no digital, né? Aplicativo. Isso vai acontecer no nosso setor. Então, a Unimed Uberlândia tem essa preocupação, tem buscado parceiros para isso, porque ela quer proporcionar essa experiência diferenciada, olhando para o futuro. Tá certo. Costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer a presença do senhor aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá certo. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o CEO da Unimed Uberlândia, o senhor Francisco Tavares.
falando um pouquinho mais dessa demanda dos planos de saúde. A você, o nosso muito obrigado pela companhia. Nos encontramos no próximo Band Entrevista. Neste sábado, 8h30 da noite. Você vai conhecer artistas que pintam desde pequenas paredes até murais gigantescos. As cores urbanas do grafite. No coração da cidade, as cores se juntam para transformar a realidade. E ainda, a Orquestra Mundana. Não é uma família, é mais que isso. Refugiados se unem pela arte no Brasil. Carregado de muita emoção, de muita amizade e tal. Isso que é importante. Documento Band.